Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo ao programa Tempo de Saúde, como sempre com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa tarde, doutor. Olá, Fátima, boa tarde também aos telespectadores. Hoje continuaremos e daremos destaque neste programa ao tema do programa passado, do programa anterior, as técnicas cirúrgicas das hérnias discais, não é verdade? Sim. Nós no programa anterior discutimos um aspecto muito importante, que é quem é que necessita de ser operado e porquê. Falámos também em quem é que deve ser operado, de maneira que agora falta discutir o como, ou seja, quais são as técnicas cirúrgicas que nós temos presentemente à nossa disposição para operar as hérnias discais. E como os telespectadores poderão ver no diapositivo que trouxemos para apresentar, as técnicas cirúrgicas dividem-se hoje em dia em dois grandes grupos, que são as chamadas clássicas, ou seja, aquilo que se fazia há mais tempo, e as mais modernas mini-invasivas, das quais de momento temos duas modalidades. Elas podem ser efetuadas ou com o auxílio do microscópio ou com o auxílio do endoscópio. De maneira que nós vamos falar um pouco acerca disto, só que antes de o fazermos, eu penso que é absolutamente essencial para que as pessoas percebam minimamente de que é que nós estamos a falar, digamos que rever muito sumariamente a anatomia cirúrgica mais básica da coluna e também explicar às pessoas qual é o nosso objetivo quando operamos, ou seja, o que é que se pretende e o que é que tem de se fazer independentemente da técnica que é utilizada. Muito bem. De maneira que, começando pela anatomia, as pessoas também poderão ver no diapositivo, conforme nós aliás já aqui dissemos, tanto a coluna é formada por dois elementos principais, as vértebras que são osso e os discos que são mais elásticos, mais tecnicamente pode-se dizer fibrosos, e os corpos vertebrais ou as vértebras são formadas por um corpo que, portanto, tem a forma de um cilindro, não é? De onde se destacam umas protuberâncias chamadas apófises. As principais são três, portanto temos duas transversas, uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito, e a outra diretamente para trás, que é chamada apófise espinhosa. Quando nós palpamos a coluna e sentimos aqui estas pontinhas de osso, aquilo que nós estamos a palpar é, na realidade, portanto, a ponta da apófise espinhosa. E para que é que servem estas apófises? Essas apófises fundamentalmente servem para a inserção dos músculos que estão à volta da coluna. Portanto, são o ponto de apoio ao músculo para que eles possam realmente exercer a sua ação. Acontece que essas apófises, as transversas e a espinhosa no centro, encontram-se unidas por uns retângulozinhos de osso, um osso relativamente fino, e que por isso mesmo se chamam as lâminas. E entre as lâminas há um espaço, que é o chamado espaço interlaminar. E porquê é que existe esse espaço? Porque, tal como nós também já dissemos para os corpos vertebrais, naturalmente que se essas lâminas estivessem todas unidas, então a nossa coluna seria como uma cana de bambu, portanto nós não poderíamos mexer. De maneira que há esse espaço interlaminar, que não está aberto. Ele está fechado, portanto tem como se fosse um toldo por dentro. Há ali um ligamento que é amarelo e que por isso mesmo se chama o ligamento amarelo, e que, junto com as lâminas, isola por completo o conteúdo do canal medular do plano mais superficial, onde estão então as massas musculares. De maneira que nós, quando operamos, independentemente da técnica que é utilizada, o que é que nós temos de fazer? Portanto, nós temos naturalmente que fazer uma incisão na pele, depois temos de fazer uma incisão, portanto, na zona onde os músculos se agarram, portanto, à tal apófise espinhosa. Depois temos que de afastar esses músculos, ou seja, nós temos de descascar o músculo todo, portanto, ao longo da profundidade da apófise espinhosa, chegá-la para o lado, de maneira a vermos o ligamento amarelo e as lâminas. E depois o que é que temos de fazer? Para entrar dentro do canal medular, temos de cortar o ligamento amarelo, portanto, temos de o seccionar. Acontece que na maior parte dos casos, sobretudo se for no nível L4, L5 e mais acima, e porquê? Porque são mais profundos e mais apertados,
Muitas vezes tirar o ligamento amarelo só não chega, também é preciso cortar um bocadinho das tais lâminas, ou acima ou em baixo, ou às vezes até em cima e em baixo. E dessa maneira, como os telespectadores também irão poder ver no terceiro diapositivo que nós temos para mostrar com as vértebras, isso dá-nos então finalmente acesso ao canal medular, onde está o quê? Está a espinhal medula, portanto está o nervo que sai da espinhal medula e que está a ser afetado e que dá, o que dá origem, provoca a dor, a ciática, e finalmente lá no fundo de tudo vamos encontrar o disco e a famosa hérnia que está representada no diapositivo por aqueles círculos a vermelho. Portanto, como eu digo, uma vez evidentemente a hérnia estando exposta e à mostra, portanto o objetivo é tirá-la fora. Por completo? Sim, por completo. A hérnia, em princípio, deve ser tirada por completo. Aquilo que é mais controverso, e nós depois até iremos falar nisso quando depois dissermos mais alguma coisa acerca das técnicas, é se o disco todo deve ser esvaziado ou não. Muito bem. Certo? Mas, à partida, a hérnia, por definição, deve ser toda retirada. Portanto, são essas, digamos, é este o objetivo final da cirurgia, independentemente da técnica que se utiliza. Ora bem, se você realmente mentalmente seguiu portanto, digamos, este raciocínio, deve ter apercebido uma coisa, que isto é uma cirurgia que é relativamente melindrosa. E isto porquê? Porque repara, como as pessoas já perceberam, a hérnia e os próprios ligamentos amarelos e a lâmina não estão propriamente à flor da pele. Portanto, há uma distância muito razoável entre a pele e os ligamentos amarelos e as lâminas, que pode, num sujeito, digamos, obeso e volumoso, podemos perfeitamente estar a falar entre 6 a 10 centímetros de profundidade, ao qual se tem de acrescentar talvez mais uns 2 centímetros desde o nível da lâmina e do ligamento amarelo até à hérnia. Portanto, repara, um dos principais problemas desta cirurgia é que, como isto é que nós estarmos à beira de um poço e estarmos na superfície a querer trabalhar no fundo do poço, ok? Perante o discurso explicativo que o doutor estava a fazer desta operação, e eu na minha cabeça leiga sobre medicina e sobre qualquer tipo de operações, imaginando, estava a pensar como é que é possível fazer esta operação de uma forma mini-invasiva, visto que é uma operação que requer aqui ainda um bocadinho de trabalho, de esforço, digamos. Ora bem, exatamente, esse, digamos, é o busilis da questão. Nós também vamos abordá-lo, porque antes disso deixe-me então dizer o seguinte, é que precisamente por aquilo que você já percebeu, quer dizer, um dos grandes problemas, por exemplo, técnico que existe nesta operação, quando é feita pela cirurgia clássica, é tão simplesmente ver aquilo que se está a fazer. Porque, como evidentemente nós não queremos fazer grandes aberturas, o campo, portanto, é limitado, quer dizer que mesmo com aquelas luzes próprias que toda a gente sabe que existem nos blocos operatórios e que são umas luzes muito sofisticadas, que, por exemplo, nos permitem trabalhar sem sombras, muitas vezes é muito difícil iluminar o fundo do campo. Claro. E, aliás, é uma das razões porque às vezes nós temos de abrir mais vá do que aquilo que seria estritamente necessário, é porque, de outra maneira, nós não vemos o fundo do tacho. E sem ver o fundo do tacho, não conseguem operar. Não se consegue rapar o que lá está com segurança. De maneira que nós agora, se formos comparar, portanto, as características, digamos, das técnicas cirúrgicas clássicas com as mini-invasivas, quais são realmente as diferenças entre elas? Pronto, é que relativamente à cirurgia clássica, nós podemos dizer, assim, grosso modo, de que elas obrigam uma maior incisão, naturalmente também uma maior disseção muscular, o que quer dizer que a recuperação teoricamente será mais dolorosa e prolongada. Portanto, era clássico o doente ficar internado com uma operação destas entre 2 e 3 dias. E depois ter à frente uma recuperação em casa também. Exatamente, pronto. Relativamente às técnicas mini-invasivas, que como o próprio nome diz, e repare que o próprio nome só de si é apelativo, portanto se é mini-invasivo quer dizer que se invade menos,
E realmente, teoricamente, as vantagens são a menor incisão, logo o menor trauma muscular e a menor perda sanguínea, uma recuperação que teoricamente será mais rápida e menos dolorosa. Ela pode ser feita em ambulatório, portanto o doente pode ser operado de manhã e ir para casa no final do dia. E relativamente à iluminação, isto é uma das grandes vantagens das mini-invasivas, quer dizer, esse problema não se põe, porque precisamente uma das vantagens do microscópio é, para além de nos permitir amplificar o campo operatório, por isso é que é um microscópio, mas o microscópio, como toda a gente sabe, ele tem uma luz embutida que vai de cima a baixo, que se projeta na vertical e, portanto, aí realmente o problema de usar o microscópio pode ser tudo, em princípio, menos a luz. No caso do endoscópio, que também já vamos mais ou menos dizer em que é que consiste, esse problema da luz também não se coloca. Ora, então, digamos que agora os telespectadores podem pensar, bom, mas então os problemas estão todos resolvidos. Quer dizer, basta fazer as operações mini-invasivas. Basta fazer estas operações mini-invasivas. Antes de passar a essa parte, doutor, a nível de tempo de operação, é mais ou menos o mesmo tempo entre a operação clássica e a mini-invasiva, ou nem por isso? Olha, eu antes disso, deixe-me fazer uma observação que eu, aliás, acho que você já se apercebeu. Sabe que essa é talvez a pergunta a que me interessa menos responder. Porque eu, como cirurgião, entendo que aquilo que interessa não é quanto tempo a operação demora, eu preocupo mais com o resultado final. Ou seja, aquilo que me interessa não é se a operação leva mais tempo ou menos tempo. Sim, é mais por uma questão de curiosidade. Exato, é se no final realmente a operação fica o melhor possível. É claro que o que se passa é que as pessoas têm um pouco a tendência, que aliás é perfeitamente compreensível e natural, de pensar que se a operação é mais rápida, é mais fácil, ou isso será um sinal indireto dela ser mais bem sucedida. Hoje em dia nem sempre isso significa... Não, é claro que não. Repare que eu penso que a razão porque aquilo que você me perguntou é talvez a pergunta mais frequente que me é dirigida no consultório, sendo que a segunda você também já adivinhou, e que é quantos pontos é que eu vou levar, que é o outro ponto. Porque lá está a questão das mini-invasivas, quer dizer, as pessoas acham que se realmente a incisão é muito pequenina, se leva muito poucos pontos, foi porque a operação foi mais fácil e, portanto, à partida terá corrido melhor. É claro que, repara, eu penso que isto, digamos, é um pensamento até certo ponto lógico e compreensível, e que tem realmente uma muito boa razão tradicional, porque, repara, as cirurgias, quando começaram a ser feitas no século XVII, no século XVIII, quer dizer, eram feitas sem anestesia, que não havia. E, portanto, naturalmente, que para um soldado no campo de batalha que ia ser sujeito a uma amputação de uma perna ou de um braço, não era certamente indiferente se o cirurgião levava 10 minutos a fazer a amputação ou levava 1 hora. Quer dizer, eu acho que nessa altura... Era uma diferença substancial. Era capaz de ser uma diferença substancial. De maneira como realmente a tradição ainda é o que era, eu acho que vem desse tempo esta preocupação com o tempo operatório. Agora, indo diretamente à sua pergunta... eu acho que isso depende muito isto partindo da hipótese que as cirurgias têm o mesmo grau de dificuldade, depende muito da experiência do cirurgião. De maneira que aquelas pessoas que são muito versadas e têm muita experiência nas cirurgias mini-invasivas dizem que elas levam o mesmo tempo que as clássicas ou até menos. Eu tenho, na minha convicção, até pela experiência que tenho, sobretudo das cirurgias feitas com microscópio, eu não tenho qualquer tipo de experiência de cirurgia de hérnia discal feita por endoscopia. A minha percepção é que, na verdade, as cirurgias acabam por ser mais longas. Porque, sobretudo, quando quem tem experiência de microscópio sabe perfeitamente, sabe que há uma digamos, uma regra básica, que habitualmente quanto maior a ampliação, quer dizer, também maior é o tempo da operação, quer dizer, o tempo da cirurgia também amplia. Porque, naturalmente, nós estamos a ver as coisas portanto, magnificadas, o que quer dizer que, digamos, a técnica é mais delicada, muitas vezes requer a utilização de instrumentos mais sofisticados, mais pequenos, para poderem caber naquela pequena abertura que se está a fazer. E, portanto, embora a cirurgia possa ser mais segura,
e com certeza que o será nas mãos de uma pessoa realmente muito experiente, mas digamos que não é uma cirurgia que seja feita no sentido de ter uma grande vantagem do ponto de vista portanto, médio de duração de intervenção. Muito bem, portanto mais complicada que a cirurgia dita normal, clássica. Ora bem, eu acho que o problema é mesmo esse. O problema é mesmo esse, porque repara, se me permite, eu ia só muito rapidamente passar em revista, digamos, estas vantagens teóricas que têm as mini-invasivas. Começando pela menor incisão. Repara, uma cirurgia mini-invasiva pode ser feita através de uma incisão de cerca de 2 centímetros, 2,5 cm na pele. Ora, acontece que eu numa cirurgia clássica, eu se calhar sou capaz de não fazer esta operação por uma incisão de 2 centímetros, mas com certeza que sou capaz de fazer por uma incisão de 3. Portanto, repara, nós estamos a falar de uma diferença de 10 milímetros, ainda por cima numa zona que não é facilmente acessível. Aliás, repare, nesse aspecto, as incisões para as hérnias discais têm este aspecto simpático de ficarem situadas nas costas, portanto atrás, onde não são visíveis. Portanto, eu acho que uma diferença, digamos, desta magnitude poderá ser importante para o paciente se, por exemplo, fosse na cara, se fosse no ombro, no caso de uma senhora que quer utilizar um vestido decotado. Sim. Agora, nas costas que a pessoa não vê, não me parece que efetivamente, digamos, essa diferença seja assim tão significativa e por si só justifique o emprego de técnicas mais sofisticadas. Depois, relativamente ao menotrauma muscular e às perdas sanguíneas, ora bem, relativamente ao menotrauma muscular, eu poderei dizer à partida, muito sinteticamente, que sim senhor, até compreendo ou até aceito, porque uma vez que nós cortamos menos, também temos de afastar menos e, portanto, o trauma ao músculo é menor. Já relativamente às perdas sanguíneas é algo que me deixa um pouco estupefacto, porque uma hérnia discal, mesmo operada por via clássica, sendo bem operada, não tem nada que sangrar. Portanto, ela sangrar é uma coisa mínima e, portanto, eu não sei de que é que nós estamos aqui a falar quando se fala realmente em ganhos em termos de perdas sanguíneas das cirurgias mini-invasivas em relação às cirurgias clássicas. Quanto à recuperação ser mais rápida e menos dolorosa, pronto, também dou de barato que pode efetivamente haver aqui uma vantagem, embora isto, como eu digo, também depende muito da técnica cirúrgica. Se a técnica cirúrgica for bem executada, se o cirurgião tiver o cuidado de respeitar os planos anatómicos, também não me parece que a diferença seja assim tão significativa na prática. Outra coisa que realmente está muito na moda e que interessa muito, como nós já aqui dissemos, aliás, neste programa, sobretudo às companhias seguradoras, mas também agrada aos doentes. Qual é a mais barata? Não só qual é a mais barata, isso também muitas vezes depende do tempo que o doente passa no hospital. Sim. E como ninguém gosta de pernoitar em hospitais, não é? Hospitais e na cadeia, todos nós nos queremos ver livre deles, por muito confortáveis que sejam. É evidente que para o doente, digamos que é gratificante ou digamos é apelativo dizer, olha, o senhor vai ser operado de manhã e ao fim do dia já sai ao fim do dia. É claro que isto muitas vezes também é suscetível de causar alguns problemas, porque repara, o que é que acontece? O doente pode ter algum problema, às vezes até não o tem, mas pensa que tem. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que o doente, se faz uma cirurgia mini-invasiva, tem uma mini-incisão, leva um mini-penso. O doente, entretanto, sangra 2 gotas de sangue e suja o penso. É claro que aquilo que não tem um mínimo de importância, quer dizer, é o suficiente para quem vê e que olha e que vê que realmente o penso está, por assim dizer, conspurcado, isto imediatamente é um foco de preocupação. E se o doente está sozinho em sua casa, ou está, digamos, na companhia de uma pessoa que realmente é completamente alheia a isto, não está sob vigilância médica, isso muitas vezes é capaz de ser o suficiente para causar logo às pessoas, em vez de ser a tal noite de repouso em casa que se pretendia ser antes, mas é uma noite de ansiedade que muitas vezes só se esclarece no dia seguinte, a menos que a pessoa realmente se meta no carro e recorra a um serviço de urgência no hospital, o que se calhar ainda vai trazer mais problemas do que... E demorará mais tempo. E demorará mais tempo. Pronto, de maneira que, pergunta-me você para encerrarmos por hoje,
Há efetivamente vantagens ou não nas cirurgias mini-invasivas? Eu creio que efetivamente que sim, mas só que infelizmente isto é belas em senão, e nós o senão iremos ver na próxima semana. Na próxima semana. Está então combinado vermos esse senão na próxima semana. Muito obrigada por mais um programa. Doutor. Ora, essa, Fátima, foi um gosto, como sempre. E termina assim mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal. Resta-me desejar-lhe a continuação de uma boa semana. Fique desse lado. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.